Olá, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa sexta-feira, da sexta semana do tempo comum, dia em que a igreja nos orienta o silêncio, para favorecer o recolhimento interior, o jejum, a oração, a abstenção de carne. Devemos então meditar em nossos pecados e desejar ardentemente a nossa conversão. Para nos ajudar nesse sentido, a liturgia hoje nos ajuda a compreender o que a fé madura consegue abraçar. Então, o homem e a mulher, quando já estão maduros nessa fé, que é um dom de Deus, eles conseguem abraçar na sua vida interior, na sua vida espiritual, coisas muito mais edificantes, muito mais importantes. Então, hoje a gente vai falar sobre a maturidade da fé, porque durante toda essa semana a gente foi percebendo Jesus trabalhando isso em nosso coração. Então a gente percebeu o que a fé deve logo abandonar, Abandonar seus pecados, seus erros, suas paixões. Também deve abandonar as fantasias, que fazem com que a gente deseje um Deus para nós e não nós mesmos para Deus. Nos ajuda a entender também que não podemos fazer reserva do nosso coração. Lembrem-se sempre, o mandamento do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Então, o homem que já faz reserva de si, de alguma maneira, ele já está privando-se da verdadeira fé e da fé madura, que é dessa que o Senhor hoje vem revelar a nós. Ontem a gente falou sobre a maturidade da fé no testemunho dado por Pedro, dado pela igreja. E nasce então para nós o testemunho da fé da igreja, Essa que também chegará a assumir o mesmo que Jesus propõe hoje. A maturidade da fé nos exige que nós venhamos a abraçar o que hoje Jesus nos ensina a abraçar somente por causa da fé. Então, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos dê coragem, ânimo, boa vontade para ouvir essa palavra e nos vermos encorajados ao amor. Com certeza, quem ama pouco não consegue absorver o que esse Evangelho quer nos ensinar. Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de compreender o que queres nos ensinar nesse Evangelho. Mesmo que a lição seja muito grande, para nós que somos ainda crianças, na meditação e na oração, para nós que não temos o bom hábito de rezar e de estar na vossa presença. Ainda assim, corrige o nosso coração e nos ajuda advertindo a nossa alma o tempo inteiro sobre a necessidade de recorrer a vós, ao vosso coração, ao vosso interior, para permitir que essa obra seja favorecida por vós, pela ação do Teu Espírito, em cada um de nós, em nossas famílias, nossa vocação, em nossa história. Te pedimos isso por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, e de São José, nosso Pai seráfico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje, meus irmãos, está narrado em Marcos 8, versículos de 34 ao 1º do capítulo 9. E diz assim, Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quer perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai para com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão antes de terem visto o reino de Deus chegar com poder. Eita! Eis que vem a pergunta quase que imediatamente: será que a minha fé amadureceu para
poder, né, ter braços, ter força, coragem, boa vontade de abraçar essas duas grandes obras? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Pois é, essas obras são grandiosas, né? Diríamos que até elas só são possíveis se nesse coração, além da fé, tiver entrado uma grande esperança, né? Que é aquela pressa, aquela urgência de viver, de agradar a Deus, de sair de si mesmo, de abraçar o que Deus deseja para as nossas vidas. E também se tivermos, né, o coração permeado de amor. Porque ainda que o homem se esforce muito, se não há amor, e amor genuíno, que é aquele que nos aproxima de Deus, então de nada vale nosso esforço. Sem amor, nada vale. E o amor, e apenas o amor em si, né? Amor de verdade, amor que é o próprio Deus, amor ágape, amor puro, né? Interessado apenas em fazer a vontade de Deus, nada se faz que tenha valor e também nada é possível, nada é possível. Então, meus irmãos, essas duas obras, né, estavam ausentes em várias obras humanas que decaíram, né, que até tiveram um início próspero, começaram a crescer, mas como não era objetivo, né, dessas obras iniciais, agradar a Deus, servir, renunciar a si mesmo, tomar a cruz, unir-se a Jesus, então elas ruíram. E é por isso que a liturgia hoje traz como primeira leitura a leitura da construção da Torre de Babel, né? Então lá em Gênesis capítulo 11, a gente vê que Deus observou os homens em seus empreendimentos, né? Então, lembre-se sempre, o catecismo está corretíssimo ao dizer a nós que o coração do homem deseja Deus, deseja o que é belo, deseja o que é eterno. E você vai ter essa noção ao pesquisar justamente o que você é. Se você é homem, se você é mulher, há em você um desejo imenso pela verdade, pela beleza, pelo bem da alegria, da vida, né? Você tem esse desejo no seu interior. E há aí também um grande vazio que precisa ser preenchido. Enquanto não for preenchido, enquanto estiver ausente, vacante, o seu coração estará amputado de faculdades que você realmente tem, mas que talvez estejam latentes, como amar, perdoar, né? Curar, expulsar demônios, anunciar a verdade, viver essa verdade, ter alcance de liberdade da sua vontade contra as paixões desordenadas, sejam de quaisquer natureza que sejam. Então, o homem tem essa faculdade para a santidade, para ser unido a Cristo, para ser comum ao Senhor, para ser arrancado deste mundo e plantado no céu, né? O homem pode viver isso, pela graça de Deus que é gratuita e o tempo inteiro deseja iniciar, fomentar e concluir essa obra em cada um de nós. Então, já desde o princípio, Deus está ali vendo o homem e seus empreendimentos. Porque o homem que deseja isso tudo não fica parado, ele tenta, ele busca, né? E de uma maneira bem poética, bem bela, lá no versículo 4, se diz assim, ó: disseram os homens, vamos, façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo cimo atinja o céu. Ou seja, os homens queriam, né, alcançar isso. A beleza, a verdade, o amor, a vida plena. Queriam sair daquele desgosto terreno que foi tocado pelo pecado e que dava ao homem a experiência da dor, do desprazer, da angústia, da solidão aterradora e atroz, do medo, da inconstância, das paixões desordenadas que aprisionam a vontade, que sequestram a inteligência, que aprisionam a alma, reduzem o ser humano a um bicho, da morte, da doença.
de tanta coisa terrível que o homem viveu por causa do pecado. Então vejam o desejo humano aqui. Façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo cimo atinja o céu. Tão diferente é o pensamento do homem do pensamento de Deus, né? Quando nós vemos em próprio Gênesis, no capítulo 1, Deus falar algo parecido, ele diz assim, ó, o próprio Senhor, reunido ali na Santíssima Trindade, diz, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que o homem tivesse comunhão com aquela mesa amorosa, infinita, beatífica, né? Que é o próprio Deus. Então vejam, o homem foi feito, né? Como desejo, inspiração, vontade, alegria, misericórdia, dom de Deus. É para fazer o homem que Deus, né, muniu seu coração, sua vontade, empenhou-se e fez. Deus fez o homem. E o que o homem concebe de bom fazer? Uma cidade, uma torre, para que eles pudessem, por meio de suas próprias faculdades, de sua própria inteligência, de sua própria vontade, de seus próprios desejos, atingir o cimo, né? O topo, o céu. E assim foi feito, fizeram ali uma torre, né? Essa que é chamada Torre de Babel. Então, o que mais se diz aqui? Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Olha o desejo do homem, fama. E também não ser disperso, ou seja, o homem tem medo da solidão, tem medo da dor, do sofrimento. Mas era isso que o homem pecador poderia conceber e nada de melhor do que isso. Você vê muito, até em Gênesis, que poucos homens, né? Na verdade, até a Bíblia pontua, né? 2, que dirigiram a Deus a palavra, que rezavam, que tinham costume, o bom costume de pedir a Deus, de entregar-se a Deus. Os outros, não. Então, o que Deus, né, fez? Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que eles são um povo só e falam uma só língua. Ou seja, todos têm um interesse em comum que não é o de voltarem para Deus, o de terem virtude. O interesse em comum desses homens aqui é desafiar, né? Desafiar a graça que lhes foi dada inicialmente. Então, Deus colocou confusão no seu falar, no seu logos, no seu sentido. Falando cada um uma língua diversa, não se compreenderam e a torre veio ao insucesso. E assim vive um homem até hoje, construindo torres de Babel. Desejam o cume, o ápice de seus apetites, de sua vontade, mas como tudo isso é rebaixado por causa do pecado, eles não se entendem, começam a falar de maneira diversa, a sua vontade titubeia e enfrenta a vontade do outro e suas obras vêm ao insucesso. Já a fé, que é um dom dado aos homens para que eles se amadureçam na vida interior, na vida espiritual, a fé os faz conceber a vontade divina. E a vontade divina não era fazer uma torre no cimo que chegasse até o topo do céu, não. Era fazer um homem, homens que fossem capazes de amar, de ter vontade própria, de ter autodomínio, de terem virtude, de serem constituídos à imagem e semelhança do próprio Deus, de serem belos, de serem eternos, de serem vitoriosos sobre todo o mal e de se unirem ao seu Deus, seu Criador, como filhos muito amados. Essa é a vontade de Deus. E a fé nos faz conceber isso de volta. É por isso que brilha no olhinho de cada homem e mulher que tem fé uma coisa diferente. É por isso que é muito maior do que qualquer moral, do que qualquer ética. A moral e a ética de qualquer povo parecem um pouco com a Torre de Babel. E em algum momento aquilo ali vai ruir, porque não é constituído de uma justiça, de uma beatitude, de uma eternidade durável, né? Vem a ruir quando alguma coisa superior apresenta-se a cada um desses homens.
Então, meus irmãos, nossa realização não está neste mundo. Está no coração de Deus, que é de onde a gente partiu e para onde a gente deve voltar. Esse mundo merece o nosso trabalho, o nosso falar, a nossa doação, né? As almas merecem ser amadas, mas o nosso destino final não é dado pelo homem, não é constituído pelo homem, não é isso. É um caminho dado por Deus, numa vontade manifesta por Ele, numa revelação indicada por Ele, para que o homem volte para casa, aonde ele realmente é amado e onde ele realmente consegue amar. Por isso, as obras de hoje não são amputações. Quando Jesus diz assim: renunciai a si mesmo, a vossa vontade, os vossos pecados, as vossas paixões, vossa falta de sabedoria, ele está querendo dizer, não mais pelos vossos esforços e faculdades que são limitados, mas na minha graça. Então renuncie a si mesmo. Abandone os pecados, abandone a má vontade, abandone a parca inteligência. Viva pela sabedoria e não pela astúcia humana. Ela só leva a ruínas. Depois, assuma sua cruz, ou seja, o sofrimento é inerente ao pecado. E nós vivemos sobre essa condição. Somos pecadores. Então é necessário que vivamos também sobre a justiça. É necessário, então, carregar a nossa cruz, sem desanimar. Mas a nossa cruz é leve, porque Jesus nos dá sustento para carregá-la. Afinal de contas, a nenhum dos pecadores Jesus vai afastar sua palavra, sua vontade, seu espírito, o alcance da oração, da Eucaristia, da Santa Missa, dos pregadores, da intercessão, né? Nunca vai faltar. Então Jesus carregará conosco. E o empenho que nos leva a carregar essa cruz nunca nos achatará no chão. O que nos achata ao chão, nos fazendo incapazes de carregar a cruz, não é o peso da cruz e dos sofrimentos, das doenças, da morte, nada disso. O que nos achata ao chão é a ausência de força do coração que não reza mais, que não habituou-se a rezar, a pedir, a estar em comunhão com Deus. Olha, é impossível um homem e uma mulher sem esperança e sem amor em seu interior terem qualquer tipo de força capaz de carregar qualquer tipo de cruz. Quando se vê então que as pessoas estão desabituadas a rezar, a pregar, a ouvir, a fazer silêncio, a se recolher, a fazer jejum, não conseguem. Se pede isso é muito, é demais, é demasiado. Essa pessoa ama. E a gente tem que se perguntar isso. Será que minha fé é madura? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu posso rezar todos os dias? Você pode participar da missa várias vezes por semana? Você pode, você tem coragem de fazer jejum? Você tem coragem, né, de abster-se de carne na sexta-feira? Você tem coragem de rezar o Santo Terço? Você tem coragem de meditar a palavra diariamente? Você tem coragem de falar de Deus aonde quer que seja, né? Como quem não tem vergonha do Evangelho de Cristo? Se você acha isso um pouco pesado, é porque tem pouco amor aí e quase nenhuma esperança. Você ainda constrói torres para Babel, para Baal, para si mesmo, para quem você acredita amar, mas tem apenas posse. É isso. Então, hoje, diante desse evangelho, por mais que ele seja um pouco pesado, a gente reconhece a nossa fé. E se a temos ou não. E se ela amadureceu ou não. Se ela é robusta ou não. Mas o que faz a fé ser realmente robusta é o amor. Portanto, Jesus diz, tem gente que ama tanto aqui que não deixará de ver o reino dos céus. Essa é a consolação. Essa é a consolação. Não que eu erga uma torre imensa, mas que eu chegue à comunhão com Deus. É isso que eu mais tenho que querer. Então, se você percebe ao fim dessa meditação que você pouco conhece a Deus e pouco ama, a primeira obra então que tem que acontecer na sua vida é o robustecer da fé, é o conhecer a Cristo,
E eu tenho tanta alegria de dizer para você que isso vai ser um caminho maravilhoso, porque nada de melhor eu experimentei na minha vida do que conhecer Jesus. Nada. Por mais que seja maravilhoso conhecer várias pessoas grandes, maravilhosas, né? Riquíssimas ao meu coração, conhecer Jesus foi a maior honra e tem sido a maior honra e será sempre a maior honra. E se o seu problema é apenas que você ainda não o conhece, tem problema não. Passe a conhecer hoje. Ele é tão fácil de encontrar. Deus abençoe você. Tenha um santo dia.